Olá, eu sou Arnaldo Mar, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou relatar uma experiência de um amparo que foi bem complexa. Digo no meu canal que uma das minhas buscas principais é a compreensão das energias, como ela se manifesta de várias formas distintas em cada estrutura consciencial. Que a projeção astral eu observo como uma consequência dos trabalhos energéticos, não é uma busca, mas uma consequência. Mas eu prefiro passar o meu tempo me dedicando ao resgate, ao amparo, à doação de energia para os amparadores, que é algo que eu sinto que eu nasci para fazer e tento me dedicar ao máximo. Neste processo, eu percebo que a clarividência é algo que eu tenho desde muito jovem, mas eu não conseguia entender aqueles afastamentos conscienciais. Rapidamente eu me vi imerso em uma outra realidade. Em muitos momentos, dividindo a consciência, estando fazendo alguma coisa e tendo a percepção de que algo estava acontecendo, e o interessante é que essa divisão consciencial eu estava agindo no amparo, sabendo quem eu era, eu conseguia visualizar e aqui eu conseguia fazer as coisas normais, os trabalhos que eu estava assim executando no momento. É muito interessante quando isso acontece. Por vezes eu perco total ciência do plano físico e sou totalmente transportado para e imerso no que eu tenho que fazer em clarividência, o que é também muito interessante, pois eu percebo todos os detalhes como se fosse uma projeção. Em alguns momentos a clarividência ela se manifesta ao fechar os olhos, começar a visualizar o mundo astral. Percebo consciências passando, o sorriso de deboche, às vezes as cores, as muitas cores, as roupas, alguns seres que provavelmente não encarnaram aqui ainda, mas que existem no plano astral, com cores que eu não consigo encontrar aqui. Então, este processo eu percebi pela clarividência muitas e muitas vezes. A forma como essas consciências se apresentam chama muito a minha atenção. Ontem, no dia, deixa eu ver a data aqui, no dia 17/10 de 2020, eu tive um trabalho muito interessante com uma consciência que estava me rodeando. Ela parecia ter um casaco gigante, mas aquele casaco era uma espécie de proteção, pontos luminosos. É uma espécie de armadura para se proteger no plano astral. De forma imediata, eu mentalizei essa consciência estando sentada. Ela começou a relutar, se debatendo, e aquela expressão de deboche mudou na hora, com uma expressão às vezes de deboche, às vezes de ódio, e foi uma situação de amparo que demorou muito tempo, mesmo a minha consciência tendo retornado ao corpo físico, eu estando fazendo outras coisas, executando outros trabalhos, eu percebia que parte do processo continuava. Então, às vezes, quando eu focava, quando eu queria saber o que estava acontecendo, minha consciência era transportada até aquele irmão e eu percebia aquela que parecia ser uma roupa muito bonita. Esse casaco que tinha vários pontos luminosos que ele utilizava como proteção no plano astral, ele se protegia da questão do resgate. E foi algo que demorou horas, foi um amparo que demorou muito, muito tempo. As energias, eu doava as energias, pulsando o cardíaco dessa consciência. É algo que eu não recomendo fazer se você está começando. Faça se você já vem fazendo um amparo há alguns anos. Não vai fazer isso, tentar pulsar energia em uma consciência se você não sabe, não domina o processo, não veio sendo orientado por um grupo de amparadores, como é o meu caso. Há anos que o grupo de amparadores me ensinaram isso. É um processo de uma complexidade gigantesca que, se eu ficar horas ou dias aqui, eu não vou conseguir transmitir. É um conhecimento que é transmitido para o encarnado de uma forma diferente da que nós coletamos conhecimento aqui no plano físico. Então eu sei fazer, mas explicar seria muito complexo. Então eu poderia, no máximo, indicar um caminho
de uma aproximação com seus amparadores. Esse grupo de amparadores iriam se aproximar, iriam ver se você tem predisposição a esse tipo de trabalho, se a sua configuração energética tem essa predisposição. Você iria iniciar esse processo de aprendizado, queria te dar uma confiança, aí você iria poder fazer esse processo. Uma ação não quer dizer, não resume toda a complexidade do que está acontecendo. Então você pulsar os pontos, os centros de força de uma consciência requer muito conhecimento, muito além do que eu consigo explicar. Ok? Então, muita atenção quanto a isto, não saia tentando pulsar as energias, os centros de força de qualquer forma, pois você pode atrair e perder o controle. É algo que dura muitas e muitas horas. Era um dominador de regiões, um dominador de consciências. Não vi características de um mago, mas é um dominador. Aquele casaco fazia parte da estrutura dele, parecia ser um casaco. E aquela parte se debatia como se fosse parte de um corpo. Era como se fosse um vidro com branco, com uma densidade de branco em aspecto leitoso, com vários pontos luminosos, milhares de pontos luminosos, mas aquilo ali fazia parte da estrutura dele, porque aquilo ali se debatia, aquilo ali foi sendo retirado aos poucos, e toda vez que eu retornava, aquilo ali ainda estava saindo. Por fim, essa consciência ficou com o aspecto humanoide, com braços e pernas, mas com seus olhos fechados, em pé, foi sendo levado como se estivesse flutuando. E por fim, quando ele trocou a faixa vibracional, eu pude ver duas consciências o levando, mas ele estava em um aspecto como se estivesse dormindo, com a cabeça levemente inclinada. Então é algo muito complexo de fazer, foi um trabalho de amparo muito difícil, que tem que ter um grupo de amparadores muito grande te auxiliando. Não sou eu sozinho, não fui eu que fiz sozinho, é um grupo de amparadores que trabalha comigo. Provavelmente estamos juntos há muitas e muitas encarnações, temos uma afinidade e uma confiança tão grande que eles exercem determinadas manifestações de vontade através de mim. E eu dei essa autorização muito antes de eu nascer. Então, determinadas fusões energéticas, determinadas combinações energéticas são feitas por membros dessa equipe de uma forma muito espontânea, muito natural, aceita por mim e passa por mim como se fosse uma manifestação minha também. Então, é uma confiança que você adquire ao longo dos séculos. Ok? Eu vou falar um pouco mais sobre esse amparo, o vídeo já está ficando longo, as pessoas começam a ouvir e param pela metade. Por isso que muitas vezes eu faço vídeo curto. Eu poderia fazer vídeos 50 minutos, uma hora aqui, mas eu percebo que com 5, 10 minutos as pessoas param no meio e às vezes a gente nem concluiu ou não explicou o conteúdo em si. Ok? Forte abraço.